Oi gente, meu nome é Fernanda e eu resolvi gravar esse vídeo para explicar para vocês um pouquinho sobre a prática do Thai Lace. Várias pessoas me perguntam a respeito da prática, porque eu já faço esse treino desde novembro do ano passado, então aí já vai fazer um ano que eu tô praticando. E as perguntas são sempre parecidas assim, então eu resolvi gravar um vídeo, porque quem tiver, fica gravado e quem tiver interesse na prática também pode aproveitar o conteúdo desse vídeo. Então assim, o que é o Thai Lacing primeiramente? O Thai Lacing é a prática de usar o corset, ou espartilho, para afinar a cintura, com o intuito de afinar a cintura permanentemente. Então é uma modificação corporal e precisa ser feito com alguns cuidados. Bom, primeiramente deixa eu explicar, o corset que eu estou usando não é para Thai Lacing, esse modelo é overbust e o modelo ideal para o Thai Lacing ele é chamado underbust. Qual que é a diferença dos dois? O overbust é esse modelo que cobre o seio e o underbust é esse modelo mais curtinho que ele pega de baixo do seio até a bacia. Esse modelo underbust é o modelo que eu uso para o treino, inclusive esse aqui é o meu, já tá tudo velhinho, surrado. E para você praticar o Thai Lace você precisa tomar alguns cuidados. Bom, e o que eu tô querendo dizer quando eu digo que você precisa tomar alguns cuidados antes de começar a prática? Tem 3 pontos que são super importantes e o primeiro deles é em relação à sua saúde. É recomendado que você faça um check-up geral para saber como é que você tá a sua saúde, como é que é a sua respiração, como tá a sua coluna, como tá a sua circulação sanguínea. É muito importante, porque tem gente que tem problema de trombose, tem gente que tem problema com varizes, tem gente que tem problema na coluna, problemas de hérnia, enfim. Tem 1000 casos que de repente você pode agravar com a prática. Então é sempre bom tomar um cuidado para não ter nenhum tipo de problema se você tem interesse de começar a prática. Por quê? Porque o que acontece? O corset, ele pressiona o seu tronco, ele fica ali pressionando e o que acontece? Ele vai remodelar as suas costelas flutuantes, que esse é o objetivo do corset. É recomendado que você tome esse cuidado de passar no médico antes, para ter certeza que você está bem para começar a praticar. O segundo ponto muito importante é que se você é uma pessoa muito sedentária, uma pessoa que não faz nenhum tipo de exercício e pretende começar a prática do Thai Lace, você precisa se atentar muito com relação a isso. Por quê? Vamos lá. A peça, o corset, ele tem uma certa rigidez, ele não é uma peça molinha. Ele tem várias camadas de tecido e dentro de cada uma dessas costuras aqui, ele tem o que a gente chama de barbatana, que são hastes, digamos assim, são umas hastes de aço inox flexível. Mas o que acontece? Essa peça no seu corpo, ela é uma peça firme, ela é uma peça que vai te deixar durinha, assim, vai manter a sua postura reta, vai dar aquela segurada na sua barriga e vai ficar ali pressionando o seu corpo. Então o que acontece? Durante o tempo de uso, você tá meio que engessado ali dentro. E para não ter problema, porque como seus músculos vão passar muito tempo quase que parados, então para isso não dar problema de atrofia muscular ou problema na coluna também, porque são os músculos que sustentam o seu corpo, né? E para você não ter esse tipo de problema, você precisa fazer exercício físico, precisa. Quando você for fazer exercício físico, você não vai estar usando a peça, você vai fazer exercício ou antes ou depois do seu treino diário com o corset. E assim, é muito importante que você faça muitas abdominais, muitos exercícios para lombar principalmente, porque o corset ele pressiona demais a região lombar. E assim, o pessoal fala, né, principalmente mulher quando treina, não gosta muito de malhar a região do oblíquo, porque fala que fica quadrado. Mas assim, gente, você já vai estar usando o corset, então não encana muito nisso, não. Faz o oblíquo também, porque é importante que você, durante o tempo que você não está com o corset no corpo, é importante que você trabalhe toda a região onde o corset fica pressionando. Então, terceiro e último, é com relação à peça em si.
Por que que eu digo a peça em si? Porque tem muita gente que compra o que a gente chama de corselet. Porque o que é a diferença do corset, corselet, corpete, espartilho? Espartilho e corset, na verdade, é a mesma coisa. A diferença é que corset é a palavra em francês, mas é a que a gente mais usa, assim. Já o corselet e o corpete são duas coisas completamente diferentes. O corselet, visualmente falando, ele lembra muito o corset, inclusive ele tem as mesmas amarrações nas costas, mas assim, não se engane, não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Normalmente, esse aqui é um corset legítimo para o treino, mas normalmente, vamos supor que isso aqui seja um corselet, dentro dessa costura, né, dentro dessas canaletas, a gente chama essa parte onde vai a barbatana, a gente chama de canaleta. Dentro dessas canaletas, a barbatana do corselet, que é aquela peça que a gente compra no Mercado Livre, AliExpress, Galeria do Rock ou até algumas lojinhas de lingerie, as barbatanas que tem lá dentro são de plástico ou de silicone, ou enfim, é um material que não tem resistência nenhuma, não vai modificar o seu corpo, não vai dar o efeito que você deseja, então não serve para praticar tie lace. E o corpete? O corpete é uma blusinha, gente, uma blusinha tomara que caia, e às vezes não tem nem barbatanas. Então, assim, basicamente são essas as diferenças entre os nomes. A peça do tie lace precisa ser feita sob medida para você. É uma peça que tem que ser feita exclusivamente para você. Você não pode chegar numa loja, por mais que a pessoa fale para você que aquela peça tem barbatanas de metal, que aquela peça tem várias camadas de tecido, enfim. Por mais que a pessoa tente te convencer de que aquela peça é ideal para o treino, se não foi feita sob medida, sob as medidas do seu corpo, não é ideal. Por que não é ideal? Porque assim, gente, o nosso corpo, ele tem a altura vertical, né, a altura de baixo do seio até a bacia, e ele tem a circunferência, suas medidas de circunferência. O que acontece? Se eu compro uma peça pronta, PMG, e ele não tem a minha altura, por exemplo, ele é ou mais comprido ou mais curto que o meu corpo, provavelmente a curva da cintura ele vai marcar em lugar errado. Então, assim, o que vai acontecer? O resultado disso no seu corpo, em vez de ficar bonito, vai ficar feio. Fora que pode prejudicar, te dar um monte de problema de saúde, porque se trata de uma modificação corporal, vai estar mexendo com a estrutura óssea do seu corpo. Então, é bom você tentar nesses detalhes. Quando você for comprar sua peça, o ideal é que você procure uma profissional que seja especializada em corset, que seja uma profissional séria, que use material adequado. Mas assim, como eu não vou ficar falando de marca, porque eu não tô aqui pra fazer propaganda de ninguém, eu tô aqui só pra falar mesmo da prática, o que eu vou fazer para ajudar vocês? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar algumas grifes que eu conheço, algumas grifes que eu já comprei, inclusive, e que eu posso dizer pra você, assim, que são grifes de confiança, que você pode comprar com segurança, que não vai te dar problema. Mas eu tenho uma recomendação pra vocês. Se você se interessa em começar a prática, eu recomendo que você procure blogs, procure páginas no Facebook, grupos, enfim, tudo que você puder, procure a respeito da prática, porque normalmente dentro desses blogs, dessas páginas, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar um feedback de quem já faz o treino, você vai encontrar um feedback a respeito das grifes de quem já comprou. Então, assim, você vai ter menos risco de cair numa cilada, de ser enganado e comprar uma peça que não presta para o treino. Bom, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês a respeito do tie lace. Assim, é importante você também ter a consciência, porque assim, o que é muito comum de início é a empolgação. Você pede a peça e quando a peça chega você quer apertar até a alma, porque você fica com aquela ilusão de que quanto mais você apertar, mais medidas você vai perder, e não é assim que funciona, gente.
Inclusive é muito importante você frear essa empolgação, porque isso pode te dar problema também. Por exemplo, você pode ter problemas de circulação, você pode ter problema de dor, então nada disso, não tem necessidade de nada disso acontecer se você for com calma, porque assim, o Thai Lacing é uma prática demorada, não é uma coisa que você usa o corset num dia e no outro você já tem resultado, não é assim que funciona. Ele tem um tempo para agir no seu corpo. Então, assim, por exemplo, eu comecei com 75 centímetros de cintura. Vai fazer um ano que eu tô praticando. E agora eu tenho, varia entre 66 e 65 centímetros. Eu fiquei um tempão estacionada com 67, 68 centímetros. Então, assim, essa mudança aconteceu em um ano praticamente. Então, você tem que ter a consciência que você precisa ter calma. Não adianta você sufocar ali o seu corpo, porque isso só vai te fazer mal e não vai te trazer resultado nenhum. E sem contar que se você sentir dor, muito desconforto, às vezes por causa de uma ansiedade, você acaba desistindo da prática. Bom, então é isso que eu tinha para falar para vocês a respeito do Thai Lacing. Eu espero ter tirado algumas dúvidas iniciais assim sobre a prática. E assim, gente, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem deixar aqui embaixo. Eu vou tentar responder, porque assim, eu também não sei, não tenho todas as informações, porque eu não sou uma profissional de Thai Lacing. O que eu tô falando é com base na minha experiência pessoal e também assim, por acompanhar, tenho amigas que também praticam, então por acompanhar também as outras pessoas. Então, eu posso dizer pra vocês, o que eu souber, que eu puder ajudar, eu ajudo vocês. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!